Ester. 3 características de uma heroína da vida real. Não é preciso ser a Mulher Maravilha para fazer coisas heroicas. Ester era uma mulher normal, sem dom de profecia, cura nem de fazer milagres. Mas ela foi uma grande heroína, que salvou seu povo da destruição. Como? Ester fazia algumas coisas simples, que você também pode fazer. Rainha Ester. 1. Pedia conselhos. Ester era muito bonita, mas não confiava apenas em sua beleza. Quando ela entrou no concurso de beleza para a próxima rainha da Pérsia, Ester seguiu os conselhos encarregado do harém, que conhecia bem os gostos do rei, e foi a vencedora. Ester também ouviu os conselhos de seu parente Mardoqueu, que era como um pai para ela. Ao aprender com a sabedoria de quem tinha mais experiência, Ester conseguiu fortalecer sua posição enquanto rainha e tomar decisões certas. 2. Orava. Certa vez, um homem ruim chamado Amã decidiu destruir todos os judeus. Ele conseguiu enganar o rei da Pérsia e assinar um decreto ordenando a morte do povo judeu. Quando Mardoqueu ouviu do decreto, ele pediu a Ester para interceder por seu povo junto do rei. Ester ficou com medo. Ninguém no palácio sabia que ela era judia e ela poderia ser morta se fosse falar com o rei. Então ela reuniu todo o povo judeu para jejuar e orar durante 3 dias. Ester sabia que precisava da ajuda de Deus. Ela decidiu confiar sua vida nas mãos de Deus e procurou a solução nele. 3. Agia com sabedoria. Ester pensava antes de agir. Ela poderia ter ido diretamente ao rei e exposto tudo de maneira errada, sem pensar. Mas ela criou um plano. Primeiro, ela convidou o rei para 2 banquetes, para ganhar seu favor. Nesse tempo ela teve a oportunidade de analisar a situação para encontrar o melhor momento para explicar tudo. Quando o rei lhe fez 2 promessas de lhe dar qualquer coisa que pedisse, ela sabia que podia falar. Ester falou com sabedoria e cuidado diante do rei e conseguiu seu favor. Amã foi enforcado e os judeus foram salvos do massacre. Isso só foi possível porque Ester foi sábia em suas decisões e pensou bem sobre como agir. Leia aqui a história de Ester. Ester 1 versículos de Ester 1 do livro de Ester da Bíblia. A rainha Vasti é deposta. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. 2 Naquela época o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Susã. 13. No 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. 4 Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. 5 Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Susã, do mais rico ao mais pobre. 6 O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiros, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. 7 Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. 8 Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. 9 Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres, no palácio do rei Xerxes. 10 No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abaita, Zetar e Carcas, 11 que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. 12 Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. 13 Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis. 14 E que eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamata, Tarstes, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. 15 O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti. Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. 16 Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes.
17 Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. 18 Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. 19 Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. 20 Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. 21 O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. 22 Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Talvez você não se torne cônjuge de um líder político poderoso, mas, como Ester, você também pode fazer a diferença no mundo à sua volta. Peça conselhos a quem tem conhecimento e sabedoria, para aprender como agir. Ore e procure a orientação de Deus em sua vida e Ele lhe vai mostrar o caminho certo. E pense antes de fazer ou dizer coisas importantes. Assim, você se tornará uma influência para o bem. Seja como Ester e faça a diferença em seu mundo.